Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de nosso Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Neemias capítulo 4, versículo 12. Esse texto maravilhoso, esse livro maravilhoso que é o livro de Neemias, que ensina tantas lições para nós sobre vários temas e vários assuntos, inclusive o tema de oração, de jejum, que o nosso querido Neemias passa para nós essa experiência diante de tantos ataques que ele e o povo que estava fazendo a obra de Deus, que estava ali reconstruindo, que estava ali cumprindo um propósito de Deus, mas sobre muitas ameaças, sobre muitos perigos, o inimigo à volta querendo impedir de alguma maneira, de alguma forma, que a obra não fosse avante, mas Neemias com o povo e com a ajuda de Deus prevaleceram. E por isso, querido, que é tão importante a nossa permanência na verdade, nossa permanência na palavra. O capítulo 4, versículo 12, diz que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que todos os lugares que tornariam contra nós. Veja que a insistência de vozes dizendo para Neemias e o povo que o inimigo estava planejando ataques e insistentemente falando, olha, eles estão vindo de todas as formas, olha, eles vão vir de todas as maneiras, olha, eles vão vir de todos os lados. Pense que uma voz constante, falando de ameaça, falando de perigo, falando de armadilha, falando de ciladas do inimigo, de ataque, constantemente falando, 10 vezes repetindo aquilo. E eu penso, irmãos e irmãs, que o jejum nos ajuda a silenciar essas vozes que insistem em nos falar, e muitas dessas vozes são para nos desanimar, que essa era o intento aqui com o Neemias e o povo. Levar ele um certo desânimo. E ficar constantemente falando. E o jejum nos ajuda a silenciar essa voz, nos ajuda ao silenciar essa voz, porque no jejum não se trata de comida, mas se trata de silenciar essas vozes para que nós possamos ouvir a voz de Deus. E por isso, além do jejum, a nossa oração nos alinha com Deus. Oração, jejum não apenas rituais. Oração e jejum é essência para nos alinhar com a vontade de Deus. A oração faz com que a gente aumente a nossa percepção do que Deus está fazendo, nos alinha, nos aproxima no nosso relacionamento, na nossa intimidade com Ele, e faz verdadeiramente enxergarmos com o olhar de Deus sobre a situação. O jejum silencia as vozes, a oração nos alinha com o céu. A oração nos aproxima, nos dá a percepção de perceber o que Deus está fazendo. Porque apesar de todas as ameaças, apesar de todos os intentos do inimigo, a obra estava avançando, o muro estava sendo concluído. Porque a oração nos ajuda a ver a verdade de Deus. Não a verdade das vozes, não a verdade do inimigo, não a verdade que eles dizem que são verdade, mas a verdade de Deus. De que a obra continua, apesar de toda a ameaça, apesar de toda a realidade. A oração não nos faz mudar a realidade imediatamente, mas nós mudamos a nossa percepção do que está acontecendo. E isso muda tudo, muda nossa determinação, muda nossa postura, nossa atitude, tudo muda quando a gente tem a percepção de Deus através da oração. A ameaça era real, irmãos e irmãs. Realmente o inimigo estava ali. Mas não era o final. O momento presente que a gente possa viver não reflete o final. O final nós vemos através do livro de Neemias que o muro foi concluído. Os portões foram reconstruídos, muito mais do que muro, muito mais do que portões. Foi o povo ter sido reconstruído na sua intimidade com Deus. O povo voltou à sua adoração, o seu louvor, voltou ao seu relacionamento com Deus. E isso é o que é o mais importante. Por isso, meu irmão, minha irmã, não somente desse tempo de 21 dias de jejum e oração que nós estamos, mas que, durante todo o tempo,
você silencie as vozes e escute apenas as vozes de Deus. Que durante todo o tempo aumente a sua comunhão com Deus. E, irmão e irmã, que permaneça firme, apesar de qualquer coisa que a sua realidade possa estar trazendo, permaneça, porque na permanência nós alcançamos a vitória em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.